Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. Evangelho de Mateus, capítulo 13, do verso 44 até o verso 52. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. O reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia. Então se assentam e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então perguntou Jesus: vocês entenderam todas essas coisas? Sim, responderam eles. Ele lhes disse: por isso, todo mestre da lei, instruído quanto ao reino dos céus, é como dono de uma casa, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Louvado seja Deus pela sua palavra. Todos nós aqui já passamos por algum momento na vida de profundo desânimo. Na verdade, esses momentos fazem parte. O desânimo faz parte. A crise faz parte. E todos nós aqui sabemos o que isso significa. Momentos em que nós temos vontade de desistir, jogar para o alto, voltar atrás. Momentos em que nós julgamos que não temos forças suficientes para seguir, para continuar investindo, para fazer o que é preciso fazer. Momentos de tensão, de angústia. Momentos que revelam a nossa fragilidade. Porque a grande verdade é que nós somos muito frágeis. A nossa humanidade é fraca. A natureza humana é fraca. Está sujeita a tantos desafios e, ao mesmo tempo, está tão aquém de todos esses desafios. É interessante o modo como Deus criou o universo, por exemplo. Fez um universo tão grande e aparentemente tão vazio para nos fazer lembrar que nós somos tão pequenos. Quando nós observamos a natureza, quando nós observamos os planetas, as estrelas, conhecemos o que está para além do que os nossos olhos podem ver, nós nos sentimos tão pequenos. Porque é o que somos, tão pequenos, principalmente diante de um Deus tão grande. Mas Deus não fez tudo como fez para nos envergonhar. Ele não fez tudo como fez para nos diminuir ainda mais. Na verdade, Deus fez tudo como fez para nos lembrar sempre que nós precisamos muito dele, que sem ele nós nada somos. Jesus disse isso aos seus discípulos: sem mim, nada podeis fazer. Que é o homem sem Deus? O homem sem Deus é como a erva, que nasce, no dia seguinte cresce, no terceiro já está murchando e logo é levada pelo vento, não se encontra mais o seu lugar. Nós precisamos de Deus. Precisamos da graça de Deus sobre a nossa vida. Precisamos do sopro revigorante do Senhor para seguirmos em frente, sobretudo naqueles momentos em que achamos que vamos naufragar. Momentos em que aquela pergunta tão incômoda, mas ao mesmo tempo, ao que parece tão inevitável, vem à mente e ao coração. Será que vale a pena? Vale a pena? Vale a pena seguir em frente? Vale a pena continuar? Vale a pena recomeçar? Vale a pena tentar de novo? Vale a pena se esforçar tanto? Vale a pena estar na fé? Vale a pena ter um ministério? Vale a pena pregar a palavra?
Vale a pena perdoar pela enésima vez a mesma pessoa? Vale a pena caminhar segunda milha? Vale a pena oferecer a outra face? Vale a pena? Vale a pena superar a situação presente? Vale a pena elaborar a dor sofrida? Vale a pena continuar apesar dos percalços? Vale a pena levantar depois da queda? Vale a pena sair da cama? Vale a pena? Vale a pena viver? Eu tenho para mim que se houvesse um racionalista absoluto entre nós, na verdade, a pergunta que nós faríamos seria: até quando ele estará entre nós? Porque dificilmente ele escaparia da tentação de meter uma bala na própria cabeça ou pular por uma janela ou qualquer coisa parecida, como grandes pensadores da história da humanidade de fato fizeram. Não foram poucos os grandes pensadores que acabaram ou optando, ou pelo menos desejando em grande medida, dar cabo da própria existência, porque chegaram a considerar a existência como alguma coisa vazia, sem sentido. Na verdade, até na Bíblia, nós temos um pensador que fez essa reflexão. Na Bíblia nós temos um autor que também chegou à conclusão de que a vida não faz sentido, que é o autor do livro que nós chamamos hoje de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes é uma visão totalmente cética da vida, do mundo, dos relacionamentos, das circunstâncias, a ponto de o seu escritor repetir insistentemente várias vezes que tudo é vaidade, tudo é vão, tudo é vazio, como um vapor, como uma neblina que logo se dissipa. E não fosse a presença da fé no seu coração, ele também teria se desencantado. O autor de Eclesiastes se aprofunda tanto numa observação racionalista da vida, que ele chega a dizer, numa comparação entre homens e animais, o seguinte: assim como morre um, morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. São palavras muito duras que você encontra em Eclesiastes, que motivaram o pastor Ed Renekiewicz a escrever um livro baseado no livro de Eclesiastes, que leva como título o livro mais mal-humorado da Bíblia. Esse é o título do livro do Ed Renekiewicz, com base no livro de Eclesiastes. O livro mais mal-humorado da Bíblia. A salvação de uma visão pessimista, cética, é exatamente o abraço à fé, que levou o autor de Eclesiastes ao final do seu livro a dizer: a suma de tudo isso é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o destino de todo homem. Não sobra nada. A vida só vale a pena se for vivida com o Senhor. Caso contrário, não. E a sensação que eu tenho é que isso estava em jogo, ou pelo menos era o tema que Jesus queria abordar quando contou essas parábolas que nós lemos. Essas parábolas estão localizadas num ponto muito interessante do Evangelho de Mateus. Aliás, o Evangelho de Mateus é um evangelho muito interessante. É um evangelho que você pode ler em grandes blocos. É um evangelho que tenta trabalhar de forma bastante didática e bastante profunda a permanente tensão que podia ser encontrada no ministério de Jesus. O Evangelho de Mateus, por exemplo, faz um esforço grande por apresentar Jesus como uma pessoa brilhante, um mestre de sabedoria, o Filho de Deus que veio para ensinar a verdade, pregar as boas novas, revelar tudo que Deus planejou dizer para a humanidade, fazer cumprir toda a palavra que já havia sido dita pelo Senhor ao longo da história. No Evangelho de Mateus, Jesus diz: eu não vim revogar a lei, eu vim para cumpri-la. Jesus, no Evangelho de Mateus, está
totalmente comprometido com a palavra de Deus. O Evangelho de Mateus é o evangelho que mais cita o Antigo Testamento literalmente, razão pela qual, abre parênteses, eu acredito, como Oscar Cullmann defendeu num livro chamado A Formação do Novo Testamento, que esse evangelho é fruto de um rabi ou de um escriba convertido ao cristianismo. Porque ele foi, na verdade, atribuído a Mateus no 2º século, quando a igreja formou o cânon e resolveu dar nome para os textos que circulavam na igreja primitiva sem autoria. Porque, ao que parece, ninguém queria aparecer. Todos queriam apenas divulgar o que Jesus tinha feito e ensinado. Então foi a igreja posterior que dedicou ao apóstolo Mateus, que era aquele que se converteu da coletoria de impostos, o ex-publicano, esse evangelho. Mas quando você lê o evangelho, você percebe que aqui há influência poderosa, maravilhosa, não só do Espírito, mas de alguém que viveu no Espírito toda essa bênção de enxergar em Jesus todo o cumprimento de uma lei e de profecias que esse coração conhecia muito bem. A ideia de mestres da lei versados e convertidos e crentes no Evangelho de Mateus está muito presente, como nesse versículo que nós lemos no final das nossas parábolas. Todo mestre da lei versado no reino dos céus é como dono de uma casa, que tira do seu bom tesouro coisas novas e velhas. Gente que não abre mão do que já foi dito, que não joga no lixo o que já sabe, que não esquece o que a tradição ensinou, mas que consegue abrir o coração para o novo. Jesus é o novo. Jesus é a revelação definitiva. Jesus é a certeza de que a vida ganhará novos contornos e novo colorido. Jesus é o cumprimento de tudo isso e a ampliação absoluta de tudo isso. Essa questão da tradição é tão interessante, não é? Porque eu carrego comigo uma frase do John Leite, que escreveu um livro chamado A Tradição Reformada. E ele sintetizou essa questão de forma tão maravilhosa quando ele disse o seguinte: tradição é a fé viva de gente morta. Tradicionalismo é a fé morta de gente viva. Eu vou repetir, porque essa vale a pena você guardar. Tradição é a fé viva de gente morta. Mas tradicionalismo é a fé morta de gente viva. Esse autor do Evangelho conseguia juntar na sua vida coisas novas e velhas. O escriba versado no reino dos céus é como esse pai de família, que tira do seu bom tesouro coisas antigas e coisas novas. Deus no controle da história fazendo a obra. E Jesus nesse evangelho é brilhante. Uma figura extraordinária. Ensina a palavra. As pessoas finalmente a entendem. O evangelho de Mateus fala de Jesus como alguém que quando termina de pregar as pessoas dizem: ele ensina como quem tem autoridade e não como os religiosos. É no Evangelho de Mateus que você encontra o maior e mais maravilhoso sermão que Jesus pregou no seu ministério, que nós chamamos hoje de Sermão do Monte. Capítulo 5 a 7 do Evangelho de Mateus. Didático, profundo, abençoador. Fala sobre tudo. Mas, por outro lado, o Evangelho de Mateus também faz um esforço para mostrar que o ministério de Jesus era polêmico, difícil e cercado de grandes dificuldades. Quando chega o capítulo 11 do Evangelho de Mateus, o evangelista fala da relação que Jesus tinha com João Batista. E a relação que Jesus tinha com João Batista era mais do que familiar. João Batista era primo de Jesus. A relação que Jesus tinha com João Batista era espiritual e decisiva para o seu ministério. Por quê? Porque o Antigo Testamento termina a sua trajetória não só prometendo a vinda do Messias, mas também anunciando que, preparando o caminho do Messias, viria um precursor. Você se lembra disso? Antes do meu servo enviarei aquele
que será a voz do que clama no deserto. Endireitai as veredas do Senhor. Ou seja, ficou certo, a partir do Antigo Testamento, que antes do Messias aparecer, viria um arauto. Porque todo rei, antes de entrar na cidade, é precedido por um arauto. Por alguém que entra primeiro e anuncia a vinda iminente desse rei. Ele está chegando, para que todos possam preparar-se para essa chegada. Uma das marcas, um dos sinais do aparecimento messiânico seria o aparecimento de um precursor. E se Jesus era o Messias, ele tinha que ter um precursor, razão pela qual João Batista é tão importante no seu ministério. Veja, houve um momento, inclusive, em que os fariseus perguntam para Jesus assim: diga-nos, com que autoridade fazes estas coisas? E Jesus não responde essa pergunta, mas faz outra, exatamente questionando o que eles entendiam a respeito de João. Antes de eu responder, digam para mim, o batismo de João era do céu ou dos homens? Porque se você sabe quem João é, você pode saber quem eu sou. Se você não crê em quem João é, você não vai crer em quem eu sou. Se o Messias tem que ter um precursor, você tem que primeiro saber que o precursor já está antecipando o caminho. Aí os fariseus ficam incomodados com a pergunta, porque eles entendem. E eles respondem, nós não sabemos. E aí Jesus diz, então eu também não vou dizer com que autoridade eu faço essas coisas. João era fundamental. E Jesus, no capítulo 11 do Evangelho de Mateus, chega a chamar João de o maior de todos os profetas. Afirma que dentre os nascidos de mulher, ninguém foi maior do que ele. Porque ele era uma espécie de porteiro que abre a porta para a entrada do Messias. Veja que privilégio, irmãos, abrir a porta. Mas o que aconteceu com João Batista? Por que é que Jesus fala sobre o seu papel no seu ministério? Onde João Batista estava? Preso. No capítulo 11 do Evangelho de Mateus, João Batista está preso. Ele chama alguns discípulos e diz, vão perguntar para Jesus se é ele o que havia de vir ou se devemos esperar outro. Sabe por quê? Porque embora João fosse uma pessoa tão importante no ministério de Jesus, ele estava confuso a respeito da sua própria situação. Como é que o maior de todos vai parar na cadeia? E esse bloco do Evangelho de Mateus, que termina no capítulo 14, fecha com a morte de João Batista, que tem a sua cabeça cortada e colocada numa bandeja, por causa de uma menina estúpida, que tinha uma mãe estúpida e que dançava para um rei idiota, sem nenhum temor de Deus no coração. Veja se isso é jeito de terminar a biografia de um homem que Jesus disse é o maior de todos. Isso choca qualquer um, irmãos. Isso é para desanimar qualquer pessoa. E não só isso acontece, o precursor de Jesus morre barbaramente, Jesus já está falando sobre a sua morte iminente, como também a religião se levanta contra ele no capítulo 12, e a sua própria família entra em pendência com ele, a ponto de a sua família vir buscá-lo, como no Evangelho de Marcos fica claro no capítulo 3, para levá-lo à força, e ele diz, quem é a minha família? Quem é a minha mãe? Quem são meus irmãos? Esses que estão aí para me levar à força? Não, negativo. Minha mãe e meus irmãos são esses que fazem a vontade do meu pai. Irmãos, tentem entender comigo a cabeça dos discípulos. Tentem reconstruir comigo as emoções desses homens. O que começou tão maravilhosamente, ao que parece estar desmoronando. Desmoronando. O precursor foi decapitado. O Senhor está anunciando a sua própria morte. Os religiosos estão tramando matar-nos. E a própria família de Jesus está em dúvidas a respeito da sua identidade. Você continuaria seguindo? Você julgaria que estava valendo a pena? Você encheria o peito de coragem e continuaria? Em João capítulo 6 fica claro que muitos não aguentaram. Muitos não aguentaram.
a coisa ficou muito feia. Aquele homem brilhante agora parecia ser o homem mais odiado da face da terra. Muitos começaram a deixá-lo. Muitos responderam à pergunta, dizendo que não valia a pena. Mas Jesus resolveu então dar um incentivo aos seus discípulos. E ao que me parece, essas parábolas do capítulo 13 do Evangelho de Mateus são uma tentativa de incentivar os discípulos e hoje eu e você a seguirmos em frente. Porque nós não podemos voltar atrás. Nós não queremos fazer isso. Precisamos continuar. Jesus começa contando uma parábola sobre um semeador que saiu a semear. E a maior parte das sementes não vingou. Como se Jesus estivesse dizendo para os seus discípulos, vejam, não será fácil. No reino dos céus não é assim, cada enxadado uma minhoca. Essa expressão é velha, não é? É difícil. Os resultados nem sempre aparecem. E quando aparecem, eles são prejudicados, porque a segunda parábola que Jesus emenda é a do joio. O campo foi semeado com trigo, lindo, 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 mas de repente veio o adversário e semeou o joio. E os dois tiveram que crescer juntos. Não só a maior parte das pessoas não quererá saber, como dentre as que se interessarem você terá trigo e joio. Muito animador o que Jesus está dizendo, não é? Mas aí vem a terceira parábola, que é a primeira da série que nós lemos. E ela fala do reino dos céus como um tesouro escondido no campo. Um homem encontrou esse tesouro e escondeu-o de novo para sair, vender tudo que tinha, voltar e comprar o campo. Na sequência, Jesus emenda uma outra. O reino dos céus é como um negociante de pérolas. Um homem conhecedor das pérolas, que já viu muitas delas, já manuseou muitas delas, mas que de repente, determinada altura da sua vida, encontrou uma de grande valor, inestimável. Então ele foi, vendeu tudo que tinha para comprar aquela pérola. E aqui você tem a primeira argumentação de Jesus para dizer para nós hoje que vale a pena abraçar o reino. Apesar de tudo, apesar do cansaço, apesar das tribulações, apesar das dificuldades, apesar dos maus momentos, apesar dos dissabores e das frustrações, apesar das crises e das tristezas, vale a pena seguir no reino. Porque quem segue no reino sabe o verdadeiro valor das coisas. O verdadeiro valor das coisas. O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. O primeiro argumento de Jesus aponta na direção de que os herdeiros do reino sabem o verdadeiro valor das coisas. Porque o reino é como um tesouro escondido. Por que um tesouro escondido? Porque antes de você poder desfrutá-lo, você tem que comprar o campo todo. O tesouro não está disponível de imediato, entende? Ele está oculto. E mesmo depois de descoberto, ele exige permanecer oculto. Porque o compromisso tem que ser assumido com o campo. Achar um tesouro e pegá-lo é coisa de ladrão. Para desfrutar do tesouro é preciso deixá-lo escondido até que ele possa ser revelado e comprometer-se com o campo. E o campo não é fácil. É preciso renúncia, é preciso abrir mão, é preciso negar, é preciso vender tudo que se tem para adquirir o campo. O fato é que nós encontramos Jesus no nosso caminho como um tesouro maravilhoso que está escondido num campo árduo que nós temos que atravessar. Nós sabemos que ele tem um tesouro, mas o tesouro permanece escondido enquanto nós lidamos com o campo. Você achava que a vida era uma bênção em si mesma, mas vai passando o tempo, você vai descobrindo que a vida não é uma bênção em si mesma.
Mas há um dia na vida em que a gente encontra Jesus. A sua palavra entra no nosso coração. A sua verdade abre os nossos olhos. E a gente descobre que essa vida é uma bênção, porque ela se tornou o palco para a gente receber o convite e o direito de entrar na vida eterna. É o campo. Essa vida é só o campo. O campo em si mesmo não é nada. Mas de repente ele se torna lindo, maravilhoso, pronto a ser explorado, pronto a ser vivido intensamente, pronto a receber o trabalho dedicado das nossas mãos, porque lá no seu centro há um tesouro escondido que não pode ser desperdiçado. Louvado seja Deus, um dia Jesus entrou na nossa vida como um tesouro maravilhoso. Mas o campo vem no pacote. O campo vem no pacote. O campo tem que ser encarado. E quando você descobre que o campo tem um tesouro escondido, você enche o peito de fôlego, porque vale a pena encarar o campo. Se o campo fosse só um campo, não valeria a pena. Mas porque ele tem um tesouro, vale a pena. Vale a pena passar pelo sol que arde enquanto se ara o campo. Vale a pena passar pelas crises que se estabelecem na luta pelo campo. Vale a pena dedicar-se à compra e ao cultivo do campo, na certeza de que ali é um tesouro que um dia deixará de estar escondido e será revelado diante dos nossos olhos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas esse mesmo argumento de que os herdeiros do reino conhecem o verdadeiro valor das coisas continua na parábola do negociante de pérola. E ao que me parece, a parábola sobre a pérola tenta abarcar um outro aspecto em relação à do campo. Na verdade, elas são muito próximas. Mas se a parábola do campo toca na dificuldade que é lidar com o campo, esse campo que vem no pacote, a parábola da pérola aponta na direção de pessoas que passam pela vida à procura de valor, à procura de sentido, à procura de algo que preenche os seus corações. São pessoas que são como negociantes de pérolas. Até vale uma leitura de um livro do Joaquim Jeremias, que com esse nome você diz, deve ser algum nordestino, mas ele é alemão. Chama-se Joaquim Jeremias. Chamado As Parábolas de Jesus, onde ele diz que a tradução literal para o reino dos céus é semelhante a, deveria ser acontece com o reino dos céus o que acontece com. Porque é o processo que está em jogo e não a figura exatamente, entendeu? E aqui nessa parábola, então, Jesus está dizendo que acontece no reino o que acontece com um negociante de pérolas. Ele passa a vida buscando pérolas. Ele conhece muitas. Muitas já passaram pela sua mão. Muitas lhe trouxeram alegrias. Muitas lhe encantaram os olhos, razão pela qual ele decidiu dedicar-se a elas. Ele não é necessariamente um sofrido, como na parábola do campo. Ele não é necessariamente alguém que tem que enfrentar o revés para colher o bônus. Ele é alguém que lida com valores, que conhece beleza, que tem prazer nas coisas, mas que à medida em que a vida vai passando, sabe que ainda não encontrou o que estava buscando. Como você que sempre teve uma família bonita, sempre teve um bom trabalho, uma boa renda, uma boa estrutura de vida, gosta de literatura e sempre se satisfaz com os clássicos, gosta de bons filmes e sempre sai do cinema desejando voltar, gosta de teatro e se emociona com peças bem feitas e produzidas, gosta de um bom vinho, de uma boa comida, sabe apreciar as coisas, sabe o valor que as coisas têm,
A vida é uma bênção para você, mas lá no fundo você sabe que nada disso é tudo. E um dia, em meio a essa sua rotina tão glamurosa, você não é o agricultor que acha por acidente um tesouro escondido no campo. Você é experimentado nas questões da riqueza. Você conhece o valor de uma pérola. Você sabe distinguir uma pérola de uma bolinha qualquer. Mas um dia, louvado seja Deus por esse dia, Jesus entra na sua história e você tem os olhos abertos e eis a pérola de grande valor. Nada se compara, nada, absolutamente nada. Tudo perde o brilho, aquela coleção de pérolas inteira sua fica sem graça. Você precisa agora dessa. Então você vai e vende tudo que tem e adquire essa. Os herdeiros do reino sabem o valor das coisas. O verdadeiro valor. Não importa se eles estão passando por uma crise, por uma luta, por um campo seco e sem vida, ou se eles estão lidando com pérolas no seu dia a dia. Quando eles conhecem Jesus, tudo muda de figura. E vale a pena. Vale a pena vender tudo que tem. Vale a pena abrir mão. Vale a pena. Mas eu disse que Jesus tinha 2 argumentos nessa série de parábolas. O primeiro, os herdeiros do reino sabem reconhecer o verdadeiro valor das coisas. E o segundo, eu vou terminar, eu quero apenas pontuar. Porque de fato eu desejaria terminar minha mensagem aqui. Mas eu não posso fazer isso. Porque Jesus emenda mais uma última parábola. Como que numa tentativa de dizer para os discípulos o seguinte: se por um lado os herdeiros do reino sabem o verdadeiro valor das coisas, por outro lado, os herdeiros do reino sabem o verdadeiro risco das coisas. Porque a última parábola é um tanto quanto ameaçadora. A última parábola fala do reino como uma grande rede que pega todo tipo de peixe. Mas isso por si só não é tudo. Quando esses pescadores chegarem à praia, eles separarão uns dos outros. E uns irão para o cesto, enquanto outros irão para o fogo. É como se Jesus estivesse tentando dizer para os discípulos o seguinte: meus filhos, de um lado, vale a pena abraçar o reino, apesar de tudo. Porque o reino tem um valor que excede tudo que vocês conhecem. Mas por outro, vale a pena andar com o reino. Porque não fazer isso é muito perigoso. Significa destruição. Na verdade, o reino não é só mais precioso do que tudo que você conhece. O reino também é a única chance que você tem de passar da morte para a vida. Ele pega todo tipo de peixe, mas na praia ele separará uns dos outros. Aqui Jesus está usando uma lógica que ele já usou no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, quando ele disse o seguinte: não temam aqueles que podem matar o corpo e depois nada mais podem fazer. Temam antes aquele que tem poder para matar o corpo e jogar a alma no inferno. Essa lógica foi traduzida por C.S. Lewis de uma forma muito interessante. C.S. Lewis conta no livro Surpreendido pela Alegria que ele foi à guerra. E na guerra, ele passou por momentos de muito medo, de profundo pavor. Como um em que ele estava armado numa trincheira, encostado na trincheira, agachado, sentado no chão, enquanto tiros eram ouvidos de todos os lados. E ali ele estava profundamente apavorado. C.S. Lewis tinha muito medo de rato, coisa que homens normalmente não têm. Tinha muito medo de rato. Mas ali naquele momento ele olhou para o lado e uma ratazana, do tamanho de um cachorro, isso aqui é nota minha, uma ratazana começou a vir na sua direção pela trincheira. E ela vinha como que reconhecendo o território.
até que chegou perto dele enquanto ele a olhava. Ela cheirou suas pernas, passou por cima de uma. Ficou um pouco ali entre as suas pernas, cheirando, passou por cima da segunda e seguiu o seu caminho. E ele disse assim: naquele momento eu aprendi que um medo maior reduz um menor à insignificância. Um medo maior reduz um menor à insignificância. Quando Jesus disse, não temam os que matam o corpo, ele estava dizendo, esse tem que ser um medo menor. Porque o medo maior é o de perder a alma. Aqui ele está dizendo mesmo para os discípulos. Por que é que vocês julgariam que não vale a pena seguir no reino? Porque João Batista foi morto? Porque eu estou dizendo que vou para a cruz? Porque os religiosos nos perseguem e ameaçam? Porque a família muitas vezes não compreende? Porque apesar da fé faltam recursos? Porque apesar da espiritualidade faltam relacionamentos ajustados? Vocês abririam mão do reino porque têm medo de sofrer? Então ouçam o que eu estou dizendo. Haverá um sofrimento muito maior. Então vale a pena do mesmo jeito. Vale a pena porque é um tesouro muito maior do que qualquer riqueza que você pode conhecer nessa vida. Mas também vale a pena porque não será nada bom não ser considerado um peixe adequado quando os pescadores chegarem à praia. O que Jesus estava dizendo para os seus discípulos é, seja pelo lado positivo, seja pelo lado negativo, vale a pena andar com Deus. Vale a pena quando tudo está bem, vale a pena quando tudo vai mal. Vale a pena quando o sorriso está estampado no rosto, vale a pena quando as lágrimas escorrem por ele. Vale a pena, porque o reino é um tesouro maravilhoso e porque fora dele só existe morte e nenhum de nós quer isso. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Senhor Deus, nosso Pai, nós louvamos o Teu nome por mais um dia que o Senhor nos deu e pelo privilégio de chegarmos ao final desse dia frente a frente com a Tua Palavra. Tua Palavra é viva, é rica, é poderosa, transformadora, toca mesmo os nossos corações. E o nosso desejo é o de vivermos de acordo com a Tua Palavra, andando nos Teus caminhos, glorificando o Teu nome. Deus, que cada um dos princípios que hoje ouvimos pela Tua Palavra fiquem gravados no nosso coração. Que os ensinamentos que ouvimos possam dar fruto através da nossa vida e que em tudo nós obedeçamos ao Senhor e adoremos ao Senhor com a nossa vida. Fica conosco, Pai. Dá-nos uma noite agradável. Abençoa as nossas vidas, os nossos lares. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.